Na questão da anti-insularidade, eu parti para esta abordagem, primeiro, tendo em conta um percurso académico que eu tenho desde 2004, como, enfim, uma das pontas avançadas em Portugal da história e do pensamento insular com base na nissologia ou anesologia, que é a ciência das ilhas, está muito desenvolvida na Austrália, no Canadá, em França e infelizmente em Portugal nós não desenvolvemos e ainda não conseguimos convencer os insulares, nomeadamente Madeira, Açores, a desenvolver estudos e percursos em termos de investigação no âmbito da nissologia ou anasologia, eu prefiro a anasologia, que é uma forma de ver a história das ilhas numa perspectiva interdisciplinar. E daí a importância que eu considero nesta questão, como noutras questões do mundo insular, os discursos de âmbito geográfico, de âmbito da psicologia e da antropologia social, que tem tido um desenvolvimento nos últimos anos, nomeadamente em Portugal, inclusive aqui na Universidade do Minho. Por outro lado, eu queria salientar a importância que assume esta temática em França. Desde os anos 80 há um grande desenvolvimento da temática da insularidade, fundamentalmente pela Escola da Geografia, mas também da Antropologia e da Psicologia, sobre a questão da insularidade e, acima de tudo, da negação da insularidade. Foi uma coisa que me preocupou, porque, por exemplo, tenho alguns amigos que são da Reunião, como o professor François Taglioni, que é um dos grandes especialistas de temática, e que é um pioneiro do discurso da anti-insularidade e agora, na atualidade, da antiperificidade, da periferia. Porque o discurso das ilhas mudou, em termos políticos, de um primeiro momento o discurso da insularidade para o discurso da periferia. Nós já não somos insulares, mas somos periféricos da Comunidade Económica Europeia. E porquê? Porque isso traz determinados dividendos políticos, melhor dizendo, dividendos financeiros. E isto é muito interessante, porque nós, se colarmos o discurso político e estas problemáticas da sociedade política ao discurso académico, vamos ver que há muitas similitudes. Não foi por acaso que o discurso ideológico e mais partidário e político relacionado com a insularidade mudou para a periferia, porque, nomeadamente em França, e eu acho que a França tem um problema muito grave, que é uma ferida insular não sarada por causa da cócega, que é a ilha de grande proximidade e que é sempre um problema para os franceses. Portanto, há um discurso muito importante da anti-insularidade em França, e que, inclusive, procura colar esse discurso da anti-insularidade aos arquipélagos portugueses, nomeadamente aos Açores. Um grupo importante de investigadores do norte da França fazem estudos, nomeadamente teses de doutoramento, por exemplo, a Stéphane Gambeau, sobre os Açores, comparando os Açores com as ilhas francesas, nomeadamente do norte do Atlântico e do Mediterrâneo, esquecem todas as outras, porque se nós formos olhar, nós vamos ver que eu tinha a noção que Portugal era o país das ilhas, mas depois fiquei desiludido. Realmente o país das ilhas é a França. Na minha contagem, naquilo que se chama ultramar, vejo pelo menos 602 ilhas e ilhéus oceânicos e 32 ilhas fluviais. E foi a partir daí que eu comecei a entender o porquê da importância, não só da escola geográfica, mas também de outras áreas, pela questão insular. E depois, porquê que o discurso muda? Por exemplo, agora nós estamos a viver o discurso da antiperificidade. E porquê que há esta mudança
de alvo a abater na história ou na cultura universitária francesa. Porque precisamente na Comunidade Económica Europeia, um dos discursos políticos e financeiros passou da questão da insularidade como justificação da atribuição de verbas especiais para os arquipélagos, não só portugueses, mas também do ultramar francês, passou da insularidade como justificação para a atribuição de verbas especiais para desenvolvimento e para combater os constrangimentos destes espaços insulares em termos económicos, passou da insularidade para um outro conceito, que é a periferia e, mais recentemente, a ultraperiferia. E, imediatamente, por exemplo, o François Taglioni escreveu um texto que é o discurso da antiperiferia, que foi publicado, se não estou em erro, em 2007, precisamente tendo em conta esta realidade. E parece-me isto para dizer que existe, em certa medida, uma colagem da investigação ao debate político e ao debate da reivindicação e do confronto das ilhas com os espaços continentais, nomeadamente no quadro político. E aquilo que eu fiz foi partir desta situação de França, que é a mais desenvolvida de todas. Em Inglaterra não há muito nisto, há alguma coisa, em Espanha também não há, para o caso português. E pondo em debate a questão, fundamentalmente na atualidade, o espaço insular português resume-se à Madeira e os Açores, mas no passado inclui Cabo Verde e Santo Tomé. E em que medida é que podemos transpor o discurso francês para a realidade portuguesa? E o que é que eu fiz? É óbvio que não ia perguntar aos políticos, porque eles dizem sempre ao contrário, mas parti de um elemento básico que eu acho que é fundamental, que são as atas da Assembleia Nacional, depois agora da Assembleia da República, e ver nos diversos debates o que é que se diz sobre as ilhas. Melhor dizendo, o que é que se diz sobre a insularidade. E normalmente esses debates, essa temática vinha à baila na altura da discussão do Orçamento de Estado. E porquê? Porque, quanto a mim, os ilhéus cometeram um grave erro. Subordinaram as verbas que iam para as regiões a uma rubrica que se chamava Custos de Insularidade e Desenvolvimento. Isto é, as transferências do Estado faziam-se ao abrigo desta rubrica, Custos de Insularidade e Desenvolvimento. E quando se chegava na discussão do Orçamento do Estado a esta rubrica, quase todas as vezes, até à atualidade, e ainda se continua muitas vezes, debata-se, de um lado, os insulares a defender a insularidade e do outro, os deputados dos diversos distritos e círculos eleitorais do continente, nomeadamente do interior, a defender e a aparecer com conceitos como interioridade e transmontaneidade. Portanto, e há um debate muito forte de contestação, porque precisamente o que está em causa é o problema financeiro. E estas regiões reivindicam também uma pertença, uma ideia de insularidade para as regiões do interior. E daí que há, nomeadamente, no espectro, no mental da maioria e do quadro político nacional, a exemplo do que acontece em França, uma ideia de combate à insularidade, com o chamado discurso da anti-insularidade, que se torna
de uma forma muito evidente e marcante, criando-se até a ideia de que a insularidade não existe. E na verdade, eu sou ilhéu, mas também tenho a noção que a insularidade, em termos geográficos, não existe. Porque eu penso, embora ele seja francês, Lucien Febvre, que dizia em 1922 que o isolamento, que é um dos fatores primordiais da insularidade, é um facto humano quando se trata dos homens e não um facto geográfico. Eu acho que isso é muito evidente e muito marcante. E daí eu parti para idealizar uma outra realidade, que é de um fenómeno geográfico característico da Madeira, que se chama o poio, que é a forma de... são os socálcos aqui, que é uma forma de retenção das terras para o seu aproveitamento económico e que aparece desde o início do povoamento da Madeira, mas que é geradora, este quadro geográfico é gerador de um outro quadro mental que domina a ilha desde o século XV até a atualidade. E estamos naquilo que se chama a era global, que é aquilo que eu chamo poiosização da ilha, ou a reinsularização da ilha. Porque nós, os madeirenses, têm um dilema, ao contrário de todas as outras ilhas ou arquipélagos. Somos um único arquipélago onde praticamente só existe uma ilha. Porque as outras são outras 9 ilhas geograficamente, mas elas não contam em termos de importância e em termos de população. Já não é o que se passa nos Açores, já não se passa nas Canárias, já não se passa nas Baleares, e existe uma rivalidade e um confronto. Na Madeira não existe isso. E daí o madeirense idealizou e construiu um arquipélago dentro da própria ilha, que é muito eficaz e que funciona. E que é um discurso que vem desde o século XV e contribuiu de uma forma muito evidente para a chamada reinsularização da Ilha da Madeira, e que ainda hoje, de uma forma muito marcante, se evidencia na ilha, não obstante todas as obras públicas em termos de construção de estradas, porque não é físico, é mental. E eu vou concluir. É óbvio que há muitas coisas que se poderia dizer, mas no fundo é para dizer uma coisa que eu acho que pode ser importante, sobre a insularidade. Para concluir, que a ideia de que a insularidade não é uma questão de ordem geográfica, como muitas vezes nós entendemos, mas é mais um estado de alma que uma condição geográfica. Isto dizia o Paulo Ferreira da Cunha em 2010. E, portanto, também aqui a ideia que eu defendo do poio como um processo de reinsularização do espaço que é a ilha e que pode acontecer, é também um quadro mental que é criado de uma forma histórica e que se afirma no mundo insular. E para rematar, talvez uma forma de atingirmos um pouco o dedo na ferida em relação à ideia que os franceses têm do mundo insular, eu trazia aqui, socorrendo de Febvre, um texto, uma expressão de Jean Baudin, que é um grande estudioso do século XVI, que em 1576 dizia: os insulares são pessoas de quem se deve desconfiar. Obrigado.